paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Nessa aula, nossa última aula da série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, vamos estar estudando sobre uma igreja que foi a mais criticada por Jesus. Como eu falei no vídeo anterior, toda igreja gostaria de ser comparada à igreja de Filadélfia, mas nenhuma igreja quer ser comparada à igreja de Laodiceia. E qual seria a dificuldade para a igreja de Laodiceia? É o que nós vamos estar vendo nesse vídeo hoje. Acompanhe a leitura que vou fazer em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que fala sobre a igreja de Laodiceia. Qual a mensagem que Jesus tem para esta igreja? Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza. Você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Como diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz e sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele seja aquele que venha trazer uma palavra de edificação para nossas vidas, se for necessário de correção, mas principalmente que seja uma palavra transformadora, para que assim nós possamos caminhar não como a igreja de Laodiceia, mas segundo a vontade que Ele tem para cada um de nós. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela tua rica bondade, Senhor, de ter nos abençoado durante toda a semana. Obrigado, Senhor, pela provisão, o alimento. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela proteção e por tudo, Deus, que tem feito. Sabemos, ó Deus, que Tu é aquele que batalha por nós. De sorte, ó Deus, que muitas bênçãos acontecem, Senhor, conosco e nossos olhos carnais nem conseguem ver. Mas pela fé sabemos, ó Deus, que Tu nos sustenta. É Tu quem nos guarda. É Tu, ó Senhor, quem nos abençoa com essa bondade e misericórdia, com essa graça que nunca tem fim. Muito obrigado por tudo. Nesse momento, Senhor, peço que Tu esteja dirigindo, Senhor, esse estudo. E o Teu próprio ensino, Senhor, ressoe, para que possamos ouvir a Tua voz e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Tu é que tens, Senhor, o verdadeiro ouro, o verdadeiro colírio e as verdadeiras vestes, ó Pai, para a Tua igreja e para cada um de nós. Nos abençoa assim com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, quando a gente está com bom dinheiro no bolso, quando as coisas estão correndo muito bem, é tendência as pessoas se tornarem pretensiosas, orgulhosas por conta dessas questões? Se na vida de algumas pessoas isso acontece, talvez não seja na vida de todos, mas certamente foi o que aconteceu na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que tinha de tudo que você pudesse imaginar, e tudo estava aparentemente muito bem. E por conta disso eles eram realmente pretensiosos, presunçosos, orgulhosos, excludentes. E nós vamos entender nesse estudo o porquê de tudo isso. Ao longo aqui da fala de Jesus, nós vamos começando a descrever um pouco sobre essa cidade e uma característica da cidade que impactou a própria igreja. Como nós vimos em vídeos anteriores, a igreja era meio que um espelho também da sociedade. Aquilo que acontecia dentro da sociedade influenciava de uma forma ou outra a igreja.
porque as pessoas são frutos do seu tempo e são frutos do lugar onde essas pessoas vivem. O tempo e os espaços geográficos, o meio ambiente, vamos falar assim, o ambiente em que nós vivemos, eles de uma forma ou outra influenciam as pessoas. E da mesma forma também a igreja de Laodiceia, ela vai corresponder à mesma realidade que está presente na cidade de Laodiceia. E diferente dos vídeos anteriores que eu sempre falava da história da cidade, eu vou falar da história da cidade dentro do decorrer do próprio texto, porque Jesus vai falando coisas que traz um link, traz a realidade da cidade para dentro ali da sua mensagem à igreja de Laodiceia. A princípio é necessário dizer que a cidade de Laodiceia, ela recebeu esse nome por uma homenagem a um dos fundadores dessa cidade, que o fundador foi Antíoco II. Ele, quando foi reconstruir essa cidade, em um certo momento, ele resolveu batizar com o nome de Laodiceia por conta do nome da esposa dele ser Laodice. Então, essa cidade tem esse nome por herdar desse rei, Antíoco II, que foi um dos restauradores dessa cidade, porque a cidade é uma cidade bem antiga, ela já passou por outros momentos de guerras, de destruições, e por conta disso, numa das suas restaurações, aquele que reforma a cidade, ele meio que quer batizar a cidade com o seu nome ou com o nome de alguém próximo a ele, e foi isso que ele fez. Mas a característica do nome é interessante porque Laodice, ou Laodiceia principalmente, é uma junção de dois nomes, que quer dizer Laos, povo, e Diceia, ela vem da palavra dike, que quer dizer justiça. Então era um povo de justiça ou um povo que faz justiça. Geralmente um povo que faz justiça é no sentido daquele povo que eles mesmos julgam, eles mesmos tiram as suas decisões, eles não dependem de nada e nem de ninguém. Por conta disso, a cidade ela tinha um pouco desse orgulho, da sua independência, de ela mesma poder caminhar pelas próprias pernas. No ano 60 já da era cristã, quando houve ali uma destruição por um terremoto, aquela cidade ficou totalmente destruída, mas na hora de reconstruir, existia dinheiro do imperador que queria aplicar naquela cidade, mas o povo era tão orgulhoso, tão presunçoso e rico, que eles se negaram a recolher, a receber o dinheiro do império, e eles mesmos construíram com o dinheiro do próprio bolso toda a reconstrução da cidade. E por conta disso eles eram muito orgulhosos, muito presunçosos, se achavam autossuficientes. E claro, isso vai refletir na igreja, e a igreja também vai se achar autossuficiente. Então nós vamos comentando o texto e ao longo disso vamos também abordando sobre a cidade, a característica da cidade. Então Jesus ele começa a sua mensagem, da mesma forma que começa nas outras igrejas, dizendo ao anjo da igreja. Sempre a sua mensagem é o líder da igreja, porque é esse líder que tem que repassar a mensagem para o povo, e esse líder é o principal responsável pelo estado espiritual da igreja. Jesus sempre vê dessa forma. E a esse anjo da igreja, ele se auto-intitula dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz o Amém. Jesus aqui, ele está trazendo uma figura de linguagem muito interessante, no sentido que ele é aquele que diz o assim seja de Deus. Ou seja, quando nós oramos, geralmente a gente termina com amém, meio que pedindo ao Senhor, que assim seja, Senhor, conforme nós acabamos de orar. O amém quer dizer assim seja, né? Jesus, ele assim seja de Deus. Deus ele tem seus propósitos, Deus tem as suas finalidades, Deus ele jura, mas ao passo que ele jura é aquele que também cumpre. Em Jesus existe toda a completude do vontade e do fazer de Deus. Ele é aquele que confirma tudo aquilo que realmente ele jura. E por conta disso, aquilo que ele está descrevendo para a igreja já tem que considerar que assim será, porque o Amém assim confirma. E sendo o Amém que assim confirma, por isso que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele testemunha e se torna a verdade daquilo que ele promete.
E ele ser fiel e verdadeiro vai já de uma forma que confronta a cidade, porque é uma cidade que falsamente se acha boa. Uma igreja que se acha realmente também, que se acha que está tudo bem. Ou seja, uma igreja que acha que não tem problema nenhum, que não tem erro nenhum, que a sua vida está muito boa. Eles aparentemente estão bem, mas é só uma aparência, isso é falso. E diante dessa falsidade, Jesus se apresenta como fiel e como verdadeiro. E também ele confirma de que ele é o princípio da criação de Deus. Ele é aquele que ele cria todas as coisas lá no passado, mas principalmente ele é criador também de um novo céu e de uma nova terra. Jesus está recriando tudo. Ele começa recriando sua própria igreja, ele começa recriando cada um convertido. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, o Senhor, que é o princípio da criação, ele faz de nós novas pessoas. Ele mesmo já é uma nova pessoa. Na sua ressurreição, Paulo vai dizer que Jesus ele ressuscita como uma nova criatura já. Ele se torna o primeiro homem espiritual. Porque Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, por exemplo, que teve o primeiro Adão, né? Que é de fato o Adão da primeira geração de seres humanos, e depois tem o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E aí lá em Coríntios, Paulo vai dizer que o primeiro Adão ele é carnal e o segundo Adão ele é espiritual, só que ele se torna o primeiro dos espirituais. Ele é o primogênito das criaturas espirituais. Ele é o primeiro dessa nova natureza que ele mesmo está criando. E diante de uma nova natureza que Jesus está criando, que somos cada um de nós, ele também vai recriar todo mundo. Ele vai fazer novos céus, nova terra. Então, de fato, ele é o princípio da criação passada e dessa nova criação que também está surgindo com o reino de Deus e com a igreja do Senhor. E da mesma forma como nas outras cartas que Jesus endereça à igreja do Apocalipse, Jesus ele também aqui vai dizer que conhece as obras que a igreja realiza. Nós temos que lembrar que Jesus, em outro momento, ele disse que ele tem olhos como de fogo, né? Ou seja, ele realmente consome ao ver tudo, ele observa tudo, nada passa diante dos seus olhos sem ser percebido. E isso, como eu já disse também, é um alerta para as igrejas, para cada um de nós, na verdade, também, de que tudo que fazemos, tudo que pensamos, o Senhor tem ciência, Ele tem conhecimento. E por conta disso também há de darmos conta de todas as coisas que procedem dos nossos lábios, das nossas ações e também dos nossos pensamentos, né? Então eu conheço as suas obras que você realiza e que você nem é frio e nem quente. As outras igrejas que Jesus fala, elas recebem críticas de Jesus, mas elas sempre têm algum ponto positivo, as outras igrejas. No caso, por exemplo, de Filadélfia não recebeu nenhuma crítica, outras igrejas também não receberam nenhuma crítica. No caso de Laodiceia, não existe, na verdade, nenhum elogio. Tudo que Jesus observa dessa igreja, tudo que Jesus conhece dessa igreja, que é a totalidade da igreja, ele só vê pontos críticos nessa igreja para ser criticado. Então ele começa falando de uma característica da igreja que repercute no histórico da cidade, que é essa questão de que a igreja não era nem fria e nem quente. No sentido espiritual, essa igreja era morna. No sentido espiritual, essa igreja era apática. Essa igreja ela não tinha nenhuma relevância nem para o reino de Deus, nem para Cristo, talvez nem para os próprios membros, para a própria cidade. Era uma igreja realmente nula em qualquer coisa. E isso reflete o aspecto da cidade, porque a cidade de Laodiceia, apesar de que ela era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, mas era uma cidade que ela não gozava de muito de águas. Então as águas elas vinham de regiões distantes pelos aquedutos. E da onde ela recebia essa água era de cidades próximas, de montanhas, que tinham águas termais. Por exemplo, quem conhece Caldas Novas, quem conhece Poço de Caldas, por exemplo, e outras regiões aqui mesmo no Brasil, onde tem águas termais, por exemplo, a água de Lindóia também, essas águas elas são quentes.
E quando elas vinham pelo aqueduto, aí ela ia se esfriando um pouco, mas não o suficiente para realmente chegar fria. A água chegava na cidade ainda morna praticamente. E uma característica dessas águas mornas, das águas termais, é que elas não são muito boas para beber. Essas águas, elas são salobras e ela dá náusea, ela dá ânsia de vômito nas pessoas e às vezes até provoca vômito mesmo. E Jesus está trazendo esse aspecto real da sua cidade, dessa cidade de Laodiceia, para mostrar que a igreja estava na mesma condição. A igreja também, as suas águas espirituais eram morna, era uma água salobra, uma água que não prestava para nada. Ela não prestava, por exemplo, para banhos termais, que servia como cura, né? E nem era uma água fria para refrescar ou para matar a sede. Não tinha utilidade nenhuma essa igreja. Era uma igreja morna, apática na questão do serviço do reino de Deus. Essa realidade é muito interessante para nós porque quando Jesus está abordando aqui a questão da água, né, do ser quente, do ser frio, essas coisas todas, a gente pode remeter, por exemplo, a João no seu evangelho, onde ele diz que aqueles que nele crê se tornariam fonte viva de água para jorrar para a vida eterna. Então Jesus nos compara a igreja como uma fonte, onde dela brota uma água viva, uma água útil, uma água que mata a sede, uma água que proporciona vida para aquele que está quase morto de sede. Pelo contrário, essa igreja aqui ela não era uma fonte de água viva. Ela não era uma fonte que tinha pura água da vida, que era o próprio Jesus Cristo, para oferecer para a cidade, para saciar a sede espiritual da cidade de Laodiceia. Ela não tinha isso. Assim como a cidade tinha água morna, da mesma forma a igreja também ela não gozava de uma espiritualidade fervorosa, de uma água espiritual útil para abençoar a vida dessas pessoas. Uma igreja fria nesse sentido aqui do que Jesus está falando é uma igreja que ela é útil para a comunidade, porque a água fria ela serve para beber, ela é útil para refrescar em dias quentes. Então existe essa aspecto diaconal, esse aspecto do serviço da igreja, da sua relevância para a sociedade. Por outro lado, também uma igreja quente, usando essa metáfora, é aquela igreja que é fervorosa. Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 2, ele diz assim, sede fervorosos de espírito. Uma igreja fervorosa é uma igreja que ora, uma igreja avivada, uma igreja que vive pela palavra, que estuda a palavra, que medita na palavra, que faz devocional diária, uma igreja que adora a Deus, que ama a Deus e reflete isso na sua adoração, no seu serviço ao Senhor. Então, de fato, Jesus ele espera que essa igreja seja uma coisa ou outra, e o melhor, espera que essa igreja seja essas duas coisas, e não ser uma igreja morna, uma igreja que não tem nem serviço e nem adoração autêntica, nem que não é uma igreja avivada, né? E assim, porque é morno, Jesus está a ponto de vomitar esta igreja. Isso é uma das críticas mais duras que Jesus dá, porque Jesus está dizendo assim, a sua ação, o que você é como igreja, isso traz repugnância, né? Isso traz náusea, isso traz enjoo. Imagina uma igreja que cria em Jesus enjoo, uma igreja que proporciona a Jesus repugnância. É impensável que a nossa igreja seja isso. Por isso que nós temos que ler essas mensagens de Jesus, essas igrejas, e detectar aqui quais são as coisas que ele realmente reprova completamente, para que nós não venhamos a praticar as mesmas más ações, né? Ou no caso, ser apática, né? Ser uma igreja apática como essa igreja de Laodiceia. Era uma igreja voltada somente para si mesma. E ao ser voltada para si mesma, ela ainda se enganava, achando que estava tudo muito bem, né? Estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Porque essa igreja ela vai dizer assim, ó, eu estou rico e abastado. Não preciso de nada. Esse é o maior engano que uma igreja pode cometer diante do Senhor, de achar que está boa não estando bom. Essa cegueira, Jesus vai criticar a cegueira aqui, diz assim, compre de mim colírio para que vejas, né? Quando a igreja está cega, ela realmente não consegue olhar para si, não consegue perceber
os seus erros, não consegue perceber o quanto ela está realmente morna, apática, sem relevância nenhuma, sem fazer nada para o Senhor. E é isso que Jesus vai criticar essa igreja. No versículo 17 diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Né? Ou seja, era uma presunção que essa igreja tinha e um alto engano muito grande. Essa igreja achar que ela estava totalmente boa, de autossuficiência, que é uma das características que acontece muito com as pessoas, às vezes, que realmente têm recursos, que têm muitos bens, que não está passando por dificuldade nenhuma, então ela se acha autossuficiente e nega a pessoa de Jesus Cristo. Foi o erro, por exemplo, de Sansão. Sansão, ele chegou num momento que ele cometeu tantos erros, tantos pecados, Sansão, que chegou num momento que quando a força dele tinha saído dele, ele nem percebeu, né? Quando cortaram o cabelo dele lá e ele foi despertado, né, com os filisteus vindo prendê-lo, ele achava que ainda estava com a força dele, mas a força dele já tinha ido embora. Muitas igrejas também estão nessa situação, às vezes, de não perceber que já não tem mais a força e o poder de Deus dentro dela. É uma igreja que faz diferente dos apóstolos. O apóstolo João, o apóstolo Pedro, quando eles entraram num templo, e aí tinha um mendigo ali pedindo esmola, Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Como Pedro e João ali, eles estavam cheios do poder de Deus, como eles estavam cheios de fé, eles eram homens fervorosos de espírito, eles disseram àquele homem, levanta e anda. Eles tinham o poder de Deus, do Espírito Santo na vida deles. Por outro lado, algumas igrejas que têm prata e que têm ouro, muitas vezes, e a maioria das vezes, ela não tem mais o poder de Deus, porque ela se fia, ela se confia, né, nessa questão do seu recurso financeiro. E aí, por conta disso, esquece o que é mais importante, que é a ação de Deus, o poder de Deus agindo por intermédio dela. Igrejas que têm muito dinheiro, ela usa marketing para poder ganhar ali alma na sua sociedade. A igreja que tem poder de Deus, é na força e no poder do Espírito Santo que as coisas acontecem, às vezes sem recurso nenhum, mas a igreja cresce, a igreja é fervorosa e o Senhor a abençoa muito. A igreja de Laodiceia se encontrava que nem aquele fazendeiro da parábola que Jesus conta em Lucas 12, que ele plantou bastante, colheu, encheu os celeiros e diz assim, agora minha alma pode regalar-se e descansar à vontade. Na mesma parábola, Jesus diz assim que uma voz à noite diz, louco, te pedirei a tua alma, que tu tens a apresentar para Deus. Porque para Deus não adianta apresentar prata ou ouro. Deus, ele não está interessado nas nossas riquezas. O banco de Deus, o banco celestial de Deus não se enche de dinheiros materiais, de prata e ouros materiais. O que Deus espera de nós é sacrifício de louvor. Ele está atrás de verdadeiros adoradores, ele está atrás de pessoas que se colocam na brecha, de pessoas que oram, de pessoas que buscam avivamento, de pessoas que estão em serviço constante na sua obra, pessoas sinceras de coração. Né? É desses que o Senhor querem. Né? Essa questão de prata e ouro engana muita gente. E nós temos que atentar para não ser enganados também, não ser cegados pelas nossas condições, às vezes, financeiras, pessoais e principalmente das igrejas, né? Principalmente na igreja. E essa era a condição da igreja de Laodiceia, uma igreja rica, né? Ativa nos negócios, conformada com o mundo e se achando totalmente independente, a ponto de dizer para o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Não careço de nada tenho necessidade. Você já imaginou isso? Nós temos essa presunção de dizer para Deus, ou a igreja dizer para Deus que eu não careço de nada, de que não dependo mais do Senhor. Se Deus ele tira o sopro de vida, a gente já era. Né? Então é um grande engano de fato que nós não podemos cometer. Né? Mas a realidade é que Jesus vai dizer no final do versículo 17 é o seguinte, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. É uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nu.
Olha só que crítica Jesus está dando a esta igreja. Uma igreja que se achava autossuficiente. Aos olhos de Jesus, essa presunção não vale nada. Porque quando ele realmente olha para a igreja, só o que ele vê é infelicidade. Uma igreja miserável, uma igreja pobre, apesar de ter muito dinheiro, uma igreja cega e uma igreja que está expondo as suas vergonhas. E aí, mesmo Jesus tendo muitas críticas para essa igreja, o amor de Jesus está presente. Então, em vez de Jesus já chegar com uma palavra de condenação, Jesus ele chega com uma palavra de aconselhamento. Porque Jesus, ele como um bom amigo, de Jesus assim, não existe maior amizade do que essa, de dar a sua própria vida pelos irmãos. Jesus, ele deu a sua vida por nós, deu a sua vida pela igreja. Então, como um bom amigo, ele diz a verdade a respeito desta igreja e aconselha. Então, no versículo 18, ele tem um aconselhamento que diz o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Uma igreja que se considerava rica, né? Numa cidade que tinha muitos bancos e o ouro, né? As pratas, as moedas desses bancos serem puros, serem autênticos. Era uma cidade muito famosa pelos seus bancos e era um lugar onde as pessoas faziam muita troca de moeda, faziam câmbio ali, né? Então Jesus está dizendo a essa cidade rica, a esta igreja rica, cheia de bancos: olha, você precisa comprar ouro refinado por mim. Um ouro refinado pela minha prova, né? Esse ouro é a verdadeira riqueza que Jesus quer oferecer. Uma verdadeira riqueza que traça não corrói, que ladrões não roubam, que é um dinheiro que não se acaba, que não perde nunca o valor. Se você, por exemplo, for olhar para o passado, muitas moedas do passado não valem mais um centavo hoje, né? Talvez nas mãos aí de colecionadores, mas a verdade é que ela não tem mais valor de compra e venda. Então Jesus está oferecendo aqui uma riqueza que nunca vai acabar, que é a riqueza espiritual. Ele aconselha a comprar ouro refinado dele, pelo fogo, né? Aí ele diz: para que você seja de fato rico, que é a riqueza verdadeira espiritual. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, né? A cidade de Laodiceia era uma cidade também conhecida pela moda. Eles tinham um tipo de lã negra, né, tirado de ovelhas, né, que era tipo uma espécie da moda da época, essas roupas negras, dessa lã negra. E aí Jesus, como contraponto, ele está dizendo assim: compre de mim vestes brancas, que é o símbolo da santidade, o símbolo da pureza, o símbolo da justiça que o próprio Jesus dá às suas ovelhas convertidas. E ao se vestir de branco, vai estar cobrindo assim a nudez das pessoas, uma nudez que é pecado, uma nudez que envergonha. Nós temos que ver também que, pegando um contexto histórico, naquele tempo, quando as pessoas eram julgadas nos tribunais, geralmente elas se apresentavam com roupas, e na Laodiceia elas se apresentavam com essas roupas negras, para mostrar o seu poder de riqueza, por conta de estar na última moda. Só que no processo de condenação, eram tiradas as roupas das pessoas para expor a vergonha delas, para deixar elas inibidas, para deixar elas amedrontadas. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele foi também julgado, ele foi tirado as roupas de Jesus, todas as vestes de Jesus foram tiradas também. Isso era uma forma de trabalhar com prisioneiros no passado. E aí Jesus está dizendo assim: para que a sua vergonha não seja exposta diante das pessoas, compre de mim essas vestes diferentes das negras aí da cidade, compre de mim as vestes brancas. E assim você vai estar vestido da justiça que eu dou a você, e você não será envergonhado no último dia. Não será envergonhado diante de Deus, não será envergonhado diante dos anjos, dos demônios e nem das nações, né? Jesus está oferecendo a sua própria justiça, essa roupa que cobre as vergonhas do pecado do ser humano. Além das roupas também, Jesus vai dizer: e colírio para ungir os olhos, a fim de que você
vejas, né? Outra característica da cidade também é que a cidade de Laodiceia, ela era um grande centro medicinal. E interessante justamente Jesus falar sobre a questão dos olhos. Primeiro ele falou da cegueira, né? Que essa igreja é uma igreja cega. No fato de ela ser uma igreja cega é porque ela não consegue realmente enxergar a sua realidade espiritual. Ela era cega conduzindo cegos. Lembra que Jesus critica os fariseus de que eles eram cegos, guia de cegos? Assim estava sendo também a igreja de Laodiceia. E aí Jesus recomenda o colírio pegando ali uma ponte de uma realidade também da cidade, que era uma cidade que tinha importantes centros medicinais e principalmente para os olhos. Por quê? Porque aquelas regiões todas e as pessoas que viajavam, a cidade de Laodiceia, ela tinha 3 grandes estradas que passavam por ela. Então, muita gente que andava nessas estradas, eles eram afetados pelas poeiras do deserto que prejudicava a vista das pessoas. Então, sempre que chegava ali nessa cidade, essas pessoas elas precisavam ir com esses médicos fazerem limpeza nos seus olhos e tudo para tirar toda aquela sujeira, toda aquela impureza que a ponto até de deixar as pessoas com problema de visão. Então Jesus está pegando essa ponte dessa realidade histórica para falar para esta igreja também, que é uma igreja cega, uma igreja guia de cegos, uma igreja que não consegue ver a sua realidade espiritual, para dizer o seguinte: compre de mim esse colírio para que vejas a verdade. Eu sempre gosto de lembrar daquela cura que Jesus faz de um cego, que Jesus, ele, na primeira parte da cura, ele pergunta da pessoa assim: o que você está vendo? Aí ele diz assim: eu vejo o homem como árvores que andam. Aí depois Jesus faz um outro processo, aí a pessoa é curada totalmente, e aí Jesus pergunta: e agora? Aí o texto diz assim, que agora ele estava enxergando bem, claramente, e ao longe. Então esse colírio proporciona isso, que a gente consiga fazer uma boa interpretação de nós e da nossa realidade, e também tem essa visão de futuro, essa visão de discernimento das consequências das coisas e do que Deus espera de nós para mais para frente, né? E aí Jesus, ele vai confirmar o seguinte a essa igreja, no versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja zeloso e arrepende-se. Ainda que Jesus só tenha crítica a essa igreja, como eu falei, mas está presente o seu amor. E porque ele ama, ele vai repreender e disciplinar porque ama. João, ele chega a dizer, por exemplo, que Deus, ele disciplina seus filhos a quem quer bem. E ele faz uma coisa até interessante, ele diz o seguinte, que aquele que está sem disciplina é porque, na verdade, é um filho bastardo. Ele usa essa expressão de bastardo, de que não é filho de fato, porque os seus próprios filhos, o Senhor corrige para quê? Para que essas pessoas no futuro, elas possam gozar da vida eterna. Essas pessoas, elas são corrigidas agora, para não ser envergonhadas depois. E além de o Senhor, ele repreender e disciplinar os que amam, ele também aconselha essa igreja a ser zelosa e arrepender-se. Aquela ideia de Jesus que, quando ele chega no templo, ele vê os negócios ali, ele vê os cambistas, e aí ele diz assim: fizeram da casa de oração, da casa do meu pai, um covil de ladrões e salteadores. E isso traz para ele o seu zelo pelas coisas de Deus, e ele pega um chicote e expulsa as pessoas assim. É esse zelo que ele espera da igreja, uma igreja que seja zelosa pelas coisas de Deus, né? Paulo também diz assim: ser zeloso nas coisas do Senhor, né? E arrepender-se, ou seja, voltar atrás, parar de fazer o que é errado e se voltar para o Senhor, buscando nele o que é correto. E aí ele, sendo esse Deus amoroso, sendo essa pessoa que deu sua própria vida pela igreja, ele quer cear com essa igreja. E por isso agora ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na antiguidade existiam 2 formas de chamar alguém de dentro da casa. Ou você chamava através de grito, ou você também batia na argola que existia nas portas, uma argola de bronze,
para poder ali chamar a atenção da pessoa que está na casa. No caso de Jesus, ele faz as duas coisas. Jesus ele está aqui batendo a porta, mas também, como nós vemos lá em João capítulo 10, é aquele que chama também. Então Jesus ele se faz ouvir batendo na porta e também nos chamando. Ele diz assim que aqueles que são as suas ovelhas, quando ele chama, ouve sua voz, discerne que é o Senhor que está chamando e lhe seguem. Então, Jesus ele chama dessa forma também, pela voz. Mas também ele chama batendo a porta, que pode ser uma metáfora para situações, às vezes, que nós temos na vida. C.S. Lewis, por exemplo, ele diz que o sofrimento, as dores que nós sofremos na vida, perdas, né? Perda de pessoas que a gente ama, enfim, todo tipo de dor e sofrimento que nós passamos na vida, ele diz que é um megafone de Deus, né? Para um mundo surdo. É isso que C.S. diz. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Aqui, fazendo uma paráfrase de C.S. Lewis, Jesus pegar a argola da porta e bater, né? É como se fosse o som que ele quer fazer com que o mundo surdo o ouça, a sua igreja surda o ouça, para que assim atente. E às vezes pode ser através de adversidade, dificuldades que se apresentam diante de nós. Eu não estou querendo aqui generalizar no sentido de que todo sofrimento é Deus nos chamando a atenção, não. Mas quando de repente estivermos passando por algum momento de sofrimento, dá uma analisada, não é? Essa analisada que acabei de falar do colírio, né? Analisa, interpreta a coisa, para saber se é só uma contingência da vida ou se é Deus chamando a nossa atenção, se não é o Senhor batendo a porta, né? Nós temos que atentar para essas realidades. E uma vez que aquele que está dentro ouve a voz e abre a porta, Jesus, que é o hóspede, agora quando ele está dentro, ele se torna um anfitrião, porque é ele que prepara o copo, é ele que dá o pão da vida, ele mesmo oferece o vinho, que é o seu sangue, e ele mesmo dá a sua carne, que é o pão da vida, para ceiarem e assim essa pessoa ter vida eterna e uma comunhão genuína com o Senhor. Jesus diz em João, naquele discurso difícil, né? Em João capítulo 6, de que se não beber do seu sangue, não comer da sua carne, não tem parte com ele e não tem vida, né? Então essa ceia é para proporcionar vida a esse anfitrião que o recebe, e a qual agora Jesus também passa a ser uma espécie de anfitrião, porque ele que vai organizar a casa aqui, ele que vai organizar a ceia nesta casa. No caso aqui da igreja de Laodiceia, uma das coisas que traz para nós de realidade é que Jesus estava fora. Jesus não pertencia a esta igreja. Como é que Jesus vai pertencer a uma igreja que se acha autossuficiente? Uma igreja que tem a presunção de dizer, não careço de nada, né? Então, de fato, Jesus estava fora e Jesus estava batendo na perspectiva de que houvesse arrependimento nessa igreja e que se voltasse para Jesus, deixando que ele entrasse na igreja e conduzisse, porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Jesus é o Rei da igreja. Ele é aquele que tem as chaves da igreja. Interessante isso, né? E em outros momentos aqui nós vimos que Jesus é aquele que tem a chave, né? Que quando abre a porta, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Apesar de Jesus ter as chaves da igreja, mas Jesus ele é educado. Jesus ele é amoroso. Jesus ele não invade. Jesus ele espera que a sua própria igreja, que o seu próprio povo, eles mesmos possam abrir-se para Jesus. Jesus não sai invadindo, né? Então isso é muito interessante do aspecto manso de Jesus, como ele mesmo dizia, né? Que ele é manso e humilde de coração. Mansidão e humildade a ponto de não usar de violência para entrar, mas ele chama e ele bate à porta. Aquele que se permite abrir, Jesus entra e proporciona vida, oferecendo, né, a sua ceia espiritual para esta igreja. E aí essa igreja, né, que lhe faz isso, ele diz assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Os rabis antigos, né, os judeus sábios da antiguidade, diziam que no céu só existe um trono.
e que nele está assentado o Senhor Todo-Poderoso. Jesus está trazendo aqui, através de João, às igrejas do Apocalipse, que ele está invertendo um pouco essas realidades. Jesus, ele amplia essa questão e agora ele diz o seguinte: no céu existe um trono, e aquele que vencer poderá sentar comigo no meu trono. E de fato, a igreja do Senhor, no final dos tempos, ela também julgará as nações. Nós julgaremos até anjos, em algum momento a Bíblia fala sobre isso. Então nós vamos reinar com Cristo no final dos tempos. Aos vencedores reinará com Cristo no final dos tempos. Porque o próprio Cristo, através do seu sangue, ele fez com que a igreja do Senhor fosse uma igreja de reino de sacerdotes. Pedro fala sobre isso, que nós, e também aqui também, em Apocalipse 1 diz que nós fomos constituídos um reino de sacerdotes. E é isso que o texto agora está confirmando, de que nós também seremos, reino de sacerdote, reinando comigo no trono, assim como Jesus, que foi vencedor. E como Paulo diz lá em Efésios 2, o Senhor o exaltou sobremaneira e o fez sentar no seu trono também, reinando acima de todos os céus e de toda a terra. E por último, Jesus sempre encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, quem tem esse discernimento, quem tem temor a Deus, ouça o que diz o Espírito diz às igrejas. Ouça o que essas mensagens estão falando. Nós precisamos estar sempre voltando a essas 7 cartas às igrejas da Ásia, do Apocalipse aqui, sempre atentando para as críticas de Jesus, para os elogios de Jesus, ouvir o que o Espírito está dizendo através dessas cartas, atentar para essas realidades, obedecer essas realidades, para que sejamos uma igreja que agrade ao Senhor, para ser uma igreja que possa receber do Senhor elogios e não críticas. O que nós podemos aprender com essa igreja, diante de tudo que nós dissemos, é que, primeiro, a liderança da igreja, como ele mesmo começa sempre nas cartas ao anjo da igreja, essa liderança tem que ser uma liderança íntima com o Senhor, ser uma liderança fervorosa, uma liderança que busca intimidade sempre com o Senhor, que está sempre buscando uma espécie de avivamento espiritual para si e para a sua igreja, para não ser uma igreja morna. Essa liderança, a igreja como um todo, também tem que ser uma igreja relevante, uma igreja que trabalha sempre na obra, que se torna relevante para a comunidade, para a sociedade ao seu redor, podendo oferecer uma água viva para essas pessoas, não uma água morta. Essa água viva pode ser fria para matar a sede, para refrescar as pessoas, ou pode ser quente para proporcionar saúde às pessoas. Essa igreja tem que ser uma igreja que tem a verdadeira riqueza espiritual, que busca a verdadeira riqueza espiritual que está somente em Cristo Jesus. Ele é toda a riqueza de Deus, Jesus. Se nós temos Jesus dentro da igreja e não fora da igreja, nós temos as verdadeiras riquezas espirituais. Nós temos a palavra de Deus, que é a verdadeira riqueza espiritual também, que nós temos que atentar para a realidade dela. Ela é uma coisa preciosa que nós temos, foi dada por Deus a nós, e nós temos que usá-la, porque nela tem toda a sabedoria de Deus para nós vivermos nesse mundo, para servi-lo, para sermos transformados e também ajudar a transformar outras vidas também. Então, essa igreja de Laodiceia, ela foi tudo que uma igreja não pode ser. E nós temos que aprender a ser o que ela não foi, a ser o que Jesus esperava dessa igreja. Uma igreja que era cega. Nós temos que ser uma igreja que enxerga, que tem discernimento espiritual. Uma igreja que era nua. Nós somos uma igreja que está se vestindo com as vestes da justiça de Cristo Jesus, porque Jesus ele nos justificou de nossos pecados. Nós não temos mais a vergonha do pecado mais em nossas vidas. Uma igreja que sempre está ceando com o Senhor, porque está sempre em plena comunhão com Ele, onde é uma igreja que busca sempre o Espírito Santo, uma igreja que adora em espírito e em verdade. Enfim, essas realidades que a igreja de Laodiceia não era, é a realidade que nós temos que ser. Então, queridos irmãos, essas cartas aqui são cartas que nós devemos estar sempre lendo.
e por elas sendo corrigidas, por elas sendo direcionadas, para quando Jesus tiver que dizer alguma coisa a respeito de nós, da nossa igreja, tenha pontos positivos e não negativos. Amém? Hoje nós encerramos essa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. No próximo domingo, dia 31 de outubro, nós vamos fazer uma aula especial que é falando sobre a Reforma Protestante. Se comemora 503 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Então eu quero trazer alguns textos aqui que são os textos bíblicos que embasaram os reformadores para fazer aquela reforma. Então eu convido que você esteja conosco no próximo domingo, convide outras pessoas também. E depois nós vamos reiniciar uma nova série para o mês de novembro. Eu convido você a estar sempre conosco, orando por nossas vidas, abençoando assim o nosso ministério também. Que Deus os abençoe e espero que tenha sido abençoador para a sua vida também esses estudos.